Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, quarta-feira, uma rodada interessante, eu separei aqui 15 partidas para vocês. Se não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo, aproveita, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além do bilhetinho, eu também deixo um mini bingo ou um bingo para vocês, tá combinado? Bora lá, primeira análise. Bora lá, time. Primeira análise, 14 horas, começando na Itália, Sassuolo versus Napoli. Sinceramente, mercado de resultados, não confio em nenhuma das duas equipes, tá? Napoli vem aqui numa temporada muito estranha, bem distante do Napoli da temporada passada, tá legal? No qual ele foi campeão, né? Mas nessa temporada vem muito estranho, oscilando demais. Sassuolo também tá lá embaixo na tabela de classificação, perto de zona de rebaixamento. Por esse motivo, mercado de resultados, eu tô fora. Time, aqui eu vou trabalhar para mercado de gols, tá? E eu vou deixar duas alternativas com vocês. Veja um cenário claro aqui, de repente, para mais de 1,5 gols. O histórico do confronto é movimentado com gols, tá legal? Mas também eu gosto do menos de 4,5 gols, tá? Marco, não tem odd? Tem odd sim. Menos de 4,5 gols, odd de 1,18, dá para montar uma dupla. O que significa menos de 4,5 gols? Podem sair até 4 gols no jogo, que a gente ainda tem o green. Se saírem 5 ou mais gols, aí é head na operação, tá legal? Eu acho, e vou falar pra vocês, hein? Bobeando aqui, vai bater as duas. Vai bater o mais de 1,5 gol e o menos de 4,5 gols, tá? É o que eu trabalho em pré-live. Fechou? E bora lá, 16h30, um jogo de semifinal, jogo de Copa lá na Bélgica. Royal Union versus Clube Brugge. O Royal Union também pode ser chamado de Union Saint-Gilloise, tá? É a mesma coisa, depende aí da casa que você utiliza. Time, é o seguinte, primeira partida, 2-1 pro Clube Brugge. Agora, o Royal Union joga em casa e precisa tirar essa diferença. Juizão apitou, o Royal Union vai pra cima, vai buscar pelo menos um gol. Quando ataca de duas, uma, ou vai fazer ou vai tomar aquele contra-ataque. Vejo um forte cenário para gols, tá legal? E as duas equipes, elas vêm numa tocada over gols. E o histórico só reforça o estudo. 2-1, 3-1, 2-2, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho. Tabela de probabilidades, 80% para a gente ver aqui pelo menos 2 gols. Mais de 1,5 gol, eu tenho uma odd de 1,29. Uma boa odd para um bilhete duplo. Então, é o que eu vou trabalhar aqui, mercado de gols mais de 1,5 gol. E também, como o Royal Union joga em casa e precisa tirar essa diferença, começou o jogo, vai atacar. Se não sai o gol, sai o canto. Dá para pensar numa race 3 cantos a favor do Royal Union. Royal Union fazendo 3 escanteios primeiro que o Clube Brugge. Fechou? E bora lá, 16h30, oitavas de final, Copa da Inglaterra, Chelsea versus Leeds. Chelsea joga a primeira divisão, Premier League, pega o Leeds, que nessa temporada, nesse ano, está na Championship, segunda divisão. Mas o Leeds, temporada passada, jogava a Premier League, primeira divisão, tá legal? Time, o negócio é o seguinte, aqui é um jogo de Copa, tá? Jogo de Copa, vamos de meio stake. Pronto, a gente já protegeu a nossa banca. Por que eu estou falando isso? Porque jogos de Copa, muitas vezes, as equipes podem não priorizar esse tipo de competição. Aqui é o seguinte, o Chelsea, na Premier League, não vai ser campeão. Perdeu um título há pouco, no final de semana, para o Liverpool. Então, eu acredito que o Chelsea vai jogar com vontade e deve jogar com o time completo. Tá legal? Pega o Leeds, que vem jogando segunda divisão, mas é um time de primeira divisão. Mesmo assim, na casa do Chelsea, vou dar um favoritismo para o Chelsea, imaginando que é uma competição que ele pode aí tentar ser campeão, tá bom? Odd de 1,55, Chelsea empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Fechou? E bora lá, ainda na Inglaterra, 16h45, mais um jogo de Copa, Nottingham versus Manchester United.
Duas equipes que geralmente fazem jogos para gols, tá legal? E o histórico só reforça. 2x1, 2x0, 3x0, 8x1, 4x0. Tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols, 85%. Time, o que eu opero em pré-live com vocês? Mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para aquela duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? E bora ainda na Inglaterra, mais um jogo de Copa, oitavas de final, 16h45, Wolverhampton versus Brighton. Mais uma vez, eu não vou inventar, acho um jogo extremamente equilibrado aqui, por sinal. Eu vou trabalhar em mercado de gols. O histórico do confronto é over gols, 4x1, 3x2, 3x0, 2x1, 0x0 em 2020, que sai um pouquinho. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%, pra gente ver aqui pelo menos 2 gols. E eu tenho uma odd aqui para mais de 1,5 gol, de 1,22, para montar numa duplinha, pode ser interessante. Correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,56, 1,53. Fechou? 16h45, chegando na Escócia, Celtic versus Dundee. Eu tenho aqui o segundo jogando contra o sexto. O histórico, o Celtic, tem ampla vantagem, 1, 2, 3, 4 vitórias, somente um empate, geralmente jogos com gols, tá? Time, o que eu trabalho aqui? Vitória do Celtic, odd de 1,22 para uma dupla. Mercado de gols, é jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Mercado de escanteios, eu também gosto em jogos do Celtic. Dá para pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos, race 3 cantos a favor do Celtic, e se chegar no final do primeiro tempo, o jogo ainda está empatado ou o Celtic perdendo, tenta pegar canto asiático, canto limite. Fechou? Time, bora lá, 16h45 ainda na Escócia, eu tenho Kilmarnock versus Rangers, jogo do primeiro contra o quarto colocado. O Rangers vem fazendo uma baita temporada, mas o histórico a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? O Kilmarnock, dos 5 últimos jogos, venceu 2 partidas e são 3 vitórias para o Rangers. Eu tenho uma odd para o Rangers de 1,44. O que eu vou fazer em pré-live? Pré-live, eu vou um pouquinho mais conservador. Para o Rangers vencer uma das partes. Aí o Rangers precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Rangers amassando e uma odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, aí eu penso na vitória seca. Fechou? E bora lá, 16h45, chegando na Itália, Inter de Milão versus Atalanta. Inter de Milão vem na primeira colocação, Atalanta quinta posição. Time, é o seguinte, a Inter em casa, ó, vem muito forte, tá? 5 jogos, 5 vitórias. A Atalanta jogando fora, oscila. Eu tenho uma odd para Inter de Milão de 1,70 a 1,65. Já dá pra gente pensar em Inter de Milão, empate anula para mercado de resultados. Pega essa odd, monta numa dupla. Pela característica das duas equipes e pelo que vem jogando, também vejo um cenário aqui para gols, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,27 para uma duplinha. Falando um pouquinho de escanteios, a Inter de Milão em casa tem uma média de 8,4 e a Atalanta 4,8. Dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor da Inter de Milão. A Inter de Milão fazendo 3 escanteios, primeiro que a Atalanta. E com relação a cartões, o Juizão tem uma média boa, né? 6,6, não economiza nos cartões. A Inter toma pouco, 0,7 e a Atalanta 2,7. Dá pra gente pensar aqui para a Atalanta tomar mais cartões que a Inter de Milão. Como é que você faz isso? Vai em mercado de cartões, handicap, menos meio para a Atalanta. O que significa isso? Se a Atalanta tomar um cartão a mais que a Inter de Milão, deu green na operação. Se o número de cartões for igual ou a Inter de Milão tomar mais cartões, aí deu red. Fechou? E bora lá, 17 horas, voltando para a Inglaterra, mais um jogo de Copa, oitavas de final, 17 horas, Liverpool versus Southampton. Liverpool, líder da Premier League, primeira divisão inglesa, pega o Southampton que joga Championship, segunda divisão inglesa, e briga aí para tentar uma vaguinha para subir para a primeira divisão na próxima temporada. Time, qual que é a pegada aqui? Pelo lado do Liverpool, a gente já percebeu contra o Chelsea, né, que vários jogadores não jogaram. Uma porrada de problemas no departamento médico e também jogadores em dúvida. Pensa comigo numa coisa, o Liverpool, ele briga fortemente por título de Premier League. Será que o Klopp
Mesmo que o Darwin Núñez recupere mais ou menos, o Salah, será que ele vai colocar os caras para jogar um jogo de Copa de oitavas de final? Interrogação. Eu, se fosse técnico, não colocaria, tá legal? Eu pouparia para a Premier. Mas precisamos ver ali 1 hora antes da partida. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, quem for buscar mercado de resultados tem que tomar cuidado com isso. Porque o Liverpool pode vir o quê? Um mistão, né? E aí, de repente, vai pegar uma vitória seca, jogando contra um Southampton, pode complicar um pouquinho, tá bom? Para buscar a vitória seca, se o Salah e o Darwin Núñez estiverem em campo, aí tudo bem, a gente busca a vitória do Liverpool. Se eles não jogarem, eu vou para mercado de gols, até porque as duas equipes vêm numa pegada forte aí para over gols, tá? Então mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, acho interessante na composição de uma dupla, e se o primeiro tempo começar forte, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? E bora lá, 19h30 Campeonato Paulista, Portuguesa versus Palmeiras. Time, sinceramente, não tem muito o que inventar, tecnicamente o Palmeiras é superior, com todo respeito à Lusa, e assim, né, o Palmeiras precisa de mais pontos para tentar ficar numa posição muito boa, ou até primeiro colocado, para depois, na fase do mata-mata, ele ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Por esse motivo, com odd de 1,57, eu vou de Palmeiras, empate anula. Fechou? Bora lá, 19h30, final de Recopa Gaúcha, São Luís versus Grêmio. Time, eu vou deixar 2 alternativas aqui com vocês, tá? Primeiro, o Grêmio eu acho que é campeão, deve levantar a taça. Então, Grêmio campeão, Grêmio para levantar a taça. Pega essa odd e de repente monta numa duplinha. Na arriscadinha, se liga no histórico. 0x0, 2x2, 0x0, 1x1, 2x2. É empate para tudo que é lado. Então, naquela arriscadinha, mercado de resultados, a gente pode aí com um troquinho do pão buscar um empate. Fechou? Time, bora lá, 20 horas, Copa do Brasil, Asa versus Internacional. O Internacional contratou pra caramba, montou um time muito interessante, sem dúvida alguma é favorito. Eu ainda não tenho as odds de mercado aberto, tá bom? Mas assim, dá pra gente pensar em Inter passando de fase, e aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com o quê? O empate classifica o Inter, tá, galera? Porque nessa fase, o empate classifica o time visitante. Então o Inter não precisa vencer para classificar. Um empate basta. Se tiver uma odd pelo menos de 1,50, aí Inter empate anula para proteger esse empate. Fechou? 21h30, eu tenho aqui pré-Libertadores semifinal, Botafogo Brasil, Aurora da Bolívia. Primeiro jogo na Bolívia foi 1x1, agora o jogo é no Brasil. O jogo é sem altitude. O Botafogo vai passar de fase. O Botafogo vai ganhar o jogo sim, tá bom, galera? O problema é que a odd é baixa, 1,13. O que a gente vai fazer para melhorar essa odd? Eu vou deixar 2 dicas aqui, 2 alternativas. Handicap asiático, -1 para o Botafogo. O que significa isso? Se o Botafogo vencer por 1 gol de diferença, eu já tenho o reembolso. O Botafogo vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação. E aí a odd dá uma melhorada. Primeiro tempo, se o Botafogo começar amassando, e eu acho que vai, dá pra gente tentar a vitória do Glorioso já no primeiro tempo, vitória esta HT, e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Sempre com uma odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Botafogo joga em casa, juizão apitou, o Botafogo vai para cima. Se o gol não sai, vai sair o escanteio. Um canto de 0 a 10 minutos, race 3 cantos a favor do Botafogo. O Botafogo fazendo 3 escanteios primeiro que o Aurora. E se chegar no final do primeiro tempo, o Botafogo ainda não abriu o placar, ou vai que dá um desastre, e o Aurora está vencendo, aí você busca o canto asiático, canto limite. Fechou? Botafogo passa de fase. E bora lá, 21h30, Copa do Nordeste, CRB e Bahia, as duas equipes vêm muito bem. Só que assim, o Bahia fez várias contratações, né, time? A gente tem que levar isso em consideração, tá certo? Eu ainda não tenho as odds de mercado, tá tudo fechado. Mas assim, se eu tiver uma odd pro Bahia de 1,80, 1,70, dá para pensar talvez em Bahia empate anula, como eu falei, vem jogando aí uma bola redondinha, fez boas contratações, o Bahia vem muito forte para essa temporada, tá legal? E olhando aqui a parte histórica, né, o Bahia geralmente leva melhor, ganhou 2 partidas e empatou 3. E olhando esse histórico,
mais de 1,5 gols vem muito forte. E as duas equipes, aí principalmente o Bahia, né, numa tocada forte para mais de 1,5 gols. Então aqui eu penso em Bahia, empate anula e um jogo para mais de 1,5 gols. Fechou? 21h35, voltando para o Campeonato Paulista, Inter de Limeira versus São Paulo. O São Paulo não pode vacilar, o São Paulo não pode nem pensar em perder esse jogo, tá? Senão pode correr o risco de ficar fora aí dos mata-matas no Paulistão. Odd de 1,64, 1,62, São Paulo, empate anula. Pega essa odd e faz uma duplinha. Fechou? Time, bora lá, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, aquele recado bacana. Se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, tá esperando o quê? Preço popular, apenas R$19,90, o grupo mais popular e inclusivo do Brasil. É um grupo VIP completo, bilhetes pré-live, duplas e triplas, enviadas aí antes das partidas, entradas ao vivo, em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E se você não gostar, você tem 7 dias para testar, pedir o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição. Clique e vem que eu tô te esperando. Vamos lá. O que a gente vai buscar para hoje? No Campeonato Paulista, 2 partidas e um jogo na pré-Libertadores. Vamos lá. Português e Palmeiras. Palmeiras empate anula. Inter de Limeira versus São Paulo. São Paulo empate anula. E na pré-Libertadores, Botafogo, handicap asiático, -1 contra o Aurora. Se tudo der certo, odd de 1,69. Vídeo de ontem bateu mais de 100 comentários. Bingo na tela. E bora lá, como é que ficou o nosso mini bingo para hoje? Lembrando, mini bingo, bingo arriscadinha, é mais difícil de bater, diminui a stake troquinho do pão. Vamos lá. Itália, Sassuolo e Napoli, menos de 4,5 gols. Inglaterra, Chelsea e Leeds, Chelsea empate anula. Escócia, Celtic versus Dundee, Celtic para vencer. Kilmarnock, ainda na Escócia, Kilmarnock versus Rangers, Rangers para vencer um dos tempos. Voltando para a Inglaterra, Liverpool, Southampton, mais de 1,5 gols. E para fechar na Itália, Inter de Milão versus Atalanta, mais de 1,5 gols. Se tudo der certo, odd de 3,18. Antes de fechar, se você gosta de basquete, NBA e aposta na NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhada, é um canal bem parecido com esse de futebol, com palpites, análises, bilhetes e bingos. Se gostar, se inscreve lá também. Tá combinado? Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!